Senhores, eu estou aqui agora para falar sobre a teoria tripartida do crime, principalmente no que se refere às excludências. Irei começar pela ilha estúdio. Mas antes, vamos só dar uma recapitulada. O que é que diz a teoria tripartida do crime? A teoria tripartida do crime, que é a mais aceita, certo? Diz que o crime é composto por 3 elementos. Um fato típico, ou seja, ele está tipificado lá no Código Penal, em alguma vez passa, ilícito e culpável, ok? Então, agora vamos falar sobre as excludentes de ilicitude, ou como podem chamar também, antijuricidade, certo? As excludentes de ilicitude, elas estão elencadas no artigo 23, tá bom? Do artigo 23 e em outras partes do ordenamento jurídico, também na doutrina. Vamos começar pelo artigo 23. No artigo 23 nós temos como excludente de ilicitude o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Perceba que no último inciso, que é o inciso 3º, nós temos 2 possibilidades, então é bom dar uma atenção a isto, tá bom? No artigo 23, nós temos as excludentes de ilicitude genéricas, estas que eu acabei de dizer, certo? Mas nós também temos outras excludentes de ilicitude, como no artigo 128, que é no caso em que a lei, ela nos dá a discricionariedade, dá a discricionariedade tanto para a vítima, quanto para o médico, para realizar um aborto, né, no artigo 128, para realizar o aborto, no caso de feto anencefalo, ou que decorrente de estupro, decorrente de um crime. Nós temos também, essa é uma causa específica, nós temos também as supralegais. O que são as supralegais? As supralegais, elas são excludentes de ilicitudes em que há o consentimento, certo? Há o consentimento do ofendido. Só que nós temos, para que essa ilicitude exista, seja válida, nós temos 2 elementos. Tanto o elemento, ela tem que ser prévia, tá bom? Ela não pode ser concomitante ou posterior, ela tem que ser prévia e tem que ser sobre um bem jurídico disponível, tá bom? Ou seja, o que seria um bem jurídico disponível? Seria uma lesão corporal simples, como exemplo, furar a orelha. Furar a orelha, você concorda comigo que quando você vai a uma farmácia ou algum local tatuaria e pede para que fure sua orelha, a pessoa que vai furar está cometendo uma lesão corporal simples em você. Mas você concordou. Então nós temos uma causa supralegal de excludente de ilicitude. Tá certo? Já não pode ser contra a vida, sobre sua vida, porque a vida não é um bem jurídico disponível. Você não pode ir para ver, eu concordo que você me mate. Não pode. Tá bom? Nós temos agora, estas são as excludentes de ilicitude, genéricas, específicas e supralegais. Tá bom? Nós agora vamos falar do excesso punível. O excesso punível, no Código Penal, ele nos mostra que o excesso punível, ele sempre será analisado na conduta, tanto na modalidade culposa quanto dolosa. Só que o excesso punível em um crime em que não há previsão dele ser julgado na modalidade culposa, não irá ocorrer a análise dele, ou seja, o fato será excluído, certo? Não terá como você invocar a excludente de ilicitude em um crime que é punível apenas como forma dolosa, certo? Ele será excluído, tá bom? Ou seja, matar alguém, certo? Então, matar alguém, se você... Vamos citar um caso como o da Ana Hickman, que naquele tempo entraram para matar a Ana Hickman, se eu não me engano, e o cunhado dela tomou a arma do bandido, e aí tomou a arma, o bandido já desarmado, ele foi lá e efetuou disparos, causando assim, acho que ele veio a óbito, o bandido, tudo. O que houve? Houve um excesso punível. Sim, houve um excesso punível. E esse excesso punível, como foi um crime que é julgado tanto na modalidade dolosa quanto na modalidade culposa, ele foi analisado sim, certo? Na prova, em prova, você vai cair um crime e vai perguntar se ele é um crime que o excesso punível pode ser aplicado. Só que na própria questão já vai dizer, o crime ele não tem a modalidade culposa. Se ele não tem a modalidade culposa, ora mais, ele não pode ter o excesso punível, não pode ser julgado por isso. Tá bom? A outra parte também que nós temos é
são o excesso exculpante. O que é o excesso exculpante? É quando uma pessoa dominada por uma forte violência, uma forte alteração do seu estado psicológico, vai fazer sua ampla defesa, vai fazer um estado de necessidade e acaba se excedendo, tá certo? E acaba se excedendo. Quando ele se excede, você vai ter que analisar o fato da seguinte forma. Ele se excedeu, porém quando ele se excedeu, ele era uma pessoa que tinha costume com essa situação, certo? Se ele tinha costume com a situação. E a outra, quando ele se excedeu, ele estava sob uma violenta influência psicológica. Ou seja, você está no portão de casa para entrar. E aí vem um cachorro lhe atacar. Isso está em necessidade, porque o cachorro não é pessoa, então não pode ser invocado legítima defesa. Vem um cachorro lhe atacar e você tem uma arma na cintura. Você pode tirar a arma e atirar no cachorro, matando ele, e assim teremos um crime ambiental. Ou você pode entrar dentro de casa, tá bom? Então, se for razoável você entrar dentro de casa e não cometer isso, você vai estar evitando. Mas se você matar o cachorro na porta de casa, podendo entrar dentro de casa, aí nós vamos lá ter uma excludente desculpante, tá bom? Certo. Passando essa parte aqui, tá bom? Agora eu queria falar sobre o delegado de polícia. Quando uma pessoa comete um fato típico, mas ela está amparada por um excludente de ilicitude, o delegado pode ou não indiciar a pessoa. A corrente majoritária é que o delegado pode ou não indiciar. Ou seja, pode ou não. Já para outra corrente doutrinária, diz que o delegado não pode. Que isso é de acordo com o juiz. Mas convenhamos, a segunda corrente, que é que ele pode ou não indiciar, é a mais aceita, certo? E é o que vai cair em prova também. Esta corrente, que o delegado pode ou não indiciar, é a mais aceita, certo? E pronto, falando dessa parte, nós temos também, deixa eu ver o que mais é relevante. Sobre o artigo 24. Que é quando ele vai falar sobre as excludentes, quando ele vai falar sobre cada uma das excludentes de ilicitude, ele vai falar no artigo 24 do estado de necessidade, certo? Do estado de necessidade. O estado de necessidade é quando uma pessoa, ela vai tentar ajudar outra pessoa, ou ela mesma, de um perigo que não foi provocado por ela, ou seja, não foi dolo dela provocar este perigo, e ela vai tentar ajudar para resolver o problema, certo? Exemplo, temos um avião sobrevoando, e aí no trajeto há um problema e só tem um paraquedas disponível, certo? Então temos duas pessoas dentro do avião. E essas duas pessoas, elas vão tentar pegar o paraquedas, então elas vão se degladiar. Quem pegar o paraquedas e pular, vai estar amparado sim pelo estado de necessidade, porque não foi ele que cometeu o crime, né? E ele não tinha como, de outra forma, evitar o problema, ok? Aí nós vamos ter uma coisa muito específica no artigo 24 do estado de necessidade, que eu vou parar aqui, porque é isso que vai importar para o concurso e fim de prova. Se você for advogado da faculdade, aí já vale uma doutrina. É o que no estado de necessidade? O primeiro. Você não pode ter dado causa ao problema. Você não pode ter ateado fogo na casa e percebeu que tinha outra pessoa lá dentro e foi tentar salvar. Não pode. Tá certo? O segundo, você tem que ter ideia, você tem que saber, antes do problema ocorrer, que você vai estar amparado pelo estado de necessidade. Ou seja, vamos supor que você está na praia, e aí você está lá na praia, tá vendo um carro com a chave de ignição. Você entra no carro, rouba o carro. Bom, com 2 minutos depois de você sair dali, vem um tsunami, alaga aquilo tudo e mata todo mundo. Ora, você estará amparado pelo estado de necessidade? Não, você não estará amparado, porque você não tinha prévio conhecimento de que aquilo iria ocorrer. Isso é elemento subjetivo, certo? Então, esse elemento subjetivo, ele é muito importante. Deixa eu falar mais duas coisas que também é bem importante.
É importante que no estado de necessidade você entenda muito bem que no estado de necessidade nós vamos ter duas palavras que vão definir o estado de necessidade, que é o quê? Perigo atual, certo? Atual. Perigo atual. Quando cair perigo atual em alguma questão de direito penal, você já sabe que está se referindo ao estado de necessidade, tá bom? Mas se for perigo atual e iminente, é outra coisa. E aí a gente vai passar em outra aula. E também, o último tópico é que mesmo que você pratique o estado de necessidade, certo? Você que pratica o estado de necessidade em um bem jurídico que não seria relevante acabar com ele. Um bem jurídico não seria relevante acabar com ele. A sua pena, ela pode ser diminuída de 1 a 2/3, tá certo? Então, eu acho que deu para entender essa parte de ilicitude e um pouco da parte de estado de necessidade. Aí, dependendo de como seja a visualização curtida, eu coloco mais para continuar esse curso gratuito. Mais surtos.